Opa, eu sou Najar Tahan e hoje nós vamos falar dos melhores e piores livros que eu li em 2020. Opa, gente! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os livros que eu li em 2020, pelo menos aqueles que eu consegui, e vamos falar quais foram os piores e os melhores. Vamos novamente começar pelos piores. Lembrando que tem um vídeo aqui que eu acabei de gravar, eu estou gravando os dois na sequência, por isso que eu estou com a mesma roupa, aliás, falando dos livros, de uma lista de livros para esse ano. Falando da minha meta de leitura do ano passado e da nova meta desse ano. E você pode contribuir para ela dando dicas de livros para eu ler nesse ano. Basta ir no outro vídeo anterior e dizer qual é o livro que você me indica. Lá também tem as regrazinhas de quais são os livros que podem ser indicados para a lista de 2021. A gente começando o vídeo em si, ano passado eu li 19 livros, eu não li todos, na verdade, alguns eu ouvi e nem todos foram do meu escopo aqui, né, que são livros de ficção científica e fantasia. Esses livros que não são desses escopos, eu não estou considerando nessa lista. Se eu gostei ou se eu não gostei deles, fica a parte disso. Mas eu logo adianto que nenhum deles foi tão bom quanto os livros dessa nossa área em específico. E nem todo livro é bom, né? E alguns livros, na verdade, são até uma decepção. E é por isso que é bom que você tenha essa noção, né? Não é porque é livro que é bom. Tem livros e livros que são ruins, são mal feitos ou mal escritos. Tanto que nós tivemos uma onda, não sei se ainda está, na verdade eu acho que passou essa onda de muitos livros que foram escritos por youtubers, né? Escritos. E na verdade a maioria deles não foram nem escritos por eles mesmos, foram por ghostwriters. E esses livros, não estou dizendo que todos, mas uma grande parcela deles eram produtos ruins, né? Livros de má qualidade. E isso para incentivar a leitura das pessoas no geral, não sei se é algo realmente bom. Você pegar livros que um livro ruim, você já começar com um livro ruim, imagina se você vai querer ler um segundo livro. Eu acho que não, a maioria vai até dropar logo no início, né, deixar de ler. Enfim, e é por isso que eu tô falando, vou colocar nessa lista também os livros que eu não gostei, né, ou os que eu menos gostei. Não, é o que eu não gostei mesmo. Então vamos lá. Eu vou fazer em ordem decrescente, né? E em terceiro lugar, dos piores livros que eu li em 2020, vem O Mágico de Oz, que aliás foi o último livro que eu li em 2020. Bem, O Mágico de Oz é um livro muito famoso, é uma história muito famosa porque ele foi adaptado pelo Walt Disney em um filme, se eu não me engano, e depois vieram séries, a maioria desses desenhos, e a história se tornou muito famosa. Entretanto, quando eu li a história, eu fiquei um tanto decepcionado, porque eu achei ela mal escrita, né? Eu acho que talvez seja um termo um tanto... enfim, não me agradou a forma como o livro foi escrito. Enfim, não me entrou. Talvez provavelmente o filme deve ser muito melhor do que a história. Eu não sei realmente o que foi que o Walt Disney viu na história para achar tão interessante assim. Mas eu não gostei. O segundo livro que eu li e eu não gostei ano passado foi A Metamorfose. E aí vamos abrir um parênteses. Eu não li o livro, eu ouvi o livro. Talvez se eu tivesse lido ele, a sensação, porque a sensação muda entre você ler e você ouvir. Mas seja qual for, a história em si, ela não me agradou muito. E é curioso, porque A Metamorfose é uma história muito famosa no mundo inteiro. Eu acho que já foi traduzido para todas as línguas do mundo. E eu resolvi ler esse ano, porque no fundo eu não sei se é fantasia ou é ficção científica. Na verdade tá mais para fantasia, porque ele não dá uma explicação de como o homem vira o inseto da história.
Mas no fundo a história não me agradou. Eu achei bem fraquinha. Não entendo por que ela é tão famosa. Talvez seja pelas lições de moral que tem no livro, mas mesmo assim tem livro com lição de moral muito mais interessante aí pelo mundo. Muitos outros livros. Em primeiro lugar, entre os livros que mais me decepcionaram, que menos eu gostei, que eu não gostei, aliás, ficou Jurassic Park. Jurassic Park tem uma coisa curiosa, porque eu tenho um vínculo emotivo com o filme, e eu achei o filme muito melhor do que o livro. Sim, e esse livro aqui, ele veio ruim desde o início da compra, porque eu comprei ele usado e eu já não gostei da construção dele. Tem folhas amassadas, tem os cantinhos aqui, enfim, ele veio com um selo aqui de preço, se arrancar isso aqui vai rasurar, alguma coisa. Aí depois começou a história em si, e a história... E aqui eu tenho que dar... Vamos dizer, a história ela não é ruim. Ela não é ruim. Eu não posso dizer que a história é ruim, como se eu comparar com as outras que eu realmente não gostei da história. Eu achei a história interessante. Só que teve alguns detalhes na história que meio que me decepcionaram com o conteúdo em si, né? Eu acho que eu esperava muito mais do que deveria da história. E logo por um livro de ficção científica, aí que eu fiquei realmente... Enfim, eu fiz um vídeo falando do porquê que eu não gostei desse livro aqui. Basta você dar uma olhada, eu acho que vou nos cards aqui ou no link aqui na descrição. Lá eu explico direitinho do porquê que eu não gostei. Mas esse aqui eu coloquei na lista, não é um porquê que o livro é ruim, é porque ele me decepcionou muito. Sim, e agora sim nós começamos a lista dos melhores livros que eu li no ano de 2020. E a gente começa logo com American Gods em terceiro lugar. American Gods, de Neil Gaiman. Esse livro aqui ele tá em inglês, eu li ele em inglês e eu li ele ouvindo o áudio também em inglês. E eu gostei muito mesmo da história de American Gods. Bem, Neil Gaiman ele escreveu vários livros e algum desses livros eu li e eu gostei muito. É um tipo de fantasia que não é muito comum da gente ver por ali, porque é uma fantasia um tanto moderna, meio que mais natural ao nosso mundo, né? Eu lembro que o primeiro livro que eu li dele foi Caroline. Eu não sei se esse é exatamente o nome, mas eu li e eu fiquei impressionado com a forma como ele descrevia a magia no seu livro. Assim, eu não pensava na magia em si, como era descrita, mas a história assim, era muito bem elaborada. E tempos depois eu fui e li O Oceano no Fim do Caminho, se eu não me engano, também dele. E também é excelente, só que ele tem uma forma bem peculiar de descrever magia. É como se fosse natural no nosso mundo. Ele coloca magia no nosso mundo de uma forma tão natural que você acredita que existe magia naquele contexto. E por fim, nós temos o American Gods. O American Gods, ele talvez seja o menos natural dos livros que eu li. Não foram tantos assim, eu tenho que ler mais dele, mas provavelmente ele é o menos natural dentro da história em si, porque do início ao fim a gente já sente a questão da magia sendo um pouco mais, não é forçada, mas ela é mais presente, ela é muito mais presente do que nos outros livros que eu li de Neil Gaiman. Enfim, é uma história excelente, não é à toa que virou uma série que é da Amazon, é uma série muito boa também. Eles mudam bastante coisa na série, ainda bem, porque assim, se você viu a série e for ler o livro, você vai acabar vendo muita coisa diferente e vai ficar instigado a ler o resto do livro. Hoje em dia nós temos duas versões diferentes. Tem essa versão aqui que é com o texto original e nós temos uma outra versão que tem o texto um pouco mais alongado, que eu acho que provavelmente só tem essa hoje em dia. E o segundo melhor livro da nossa lista é As Aventuras de Pi. As Aventuras de Pi é tão bom que fizeram um filme a respeito do livro. E entre o livro e o filme, obviamente, nesse caso aqui, o livro é bem melhor, porque ele explica detalhe por detalhe das coisas. Tem coisas no filme que não tem como ser passado
para você. A questão da emoção, a questão, alguns detalhes de como ele sobreviveu, não daria tempo de você colocar tudo em um filme. Mas no livro não, ele explica tintim por tintim. Fazia muito tempo que eu tinha visto As Aventuras de Pi, o filme, e foi muito bom ler o livro, e o livro é até difícil de explicar, mas o livro ele passa emoções mais intimamente. Teve umas partes, por exemplo, que eu cheguei a sentir, sabe, aquela ânsia de nojo da cena que ele descrevia também. Sem cenas que você fica com medo do que vai acontecer com o rapaz, mesmo sabendo que no final ele sobrevive. Ele já começa a história contando isso, que ele sobrevive no final. Mesmo assim, você às vezes fica com medo pensando que ele realmente vai morrer, dadas as situações. Esse foi um livro realmente muito impressionante para mim. É tanto que no finalzinho ele dá uma pitadinha assim, para ver se você acredita que a história é realmente de verdade, e eu fui pego, né, nessa isca. Eu fiquei curioso, será que essa história foi baseada em fatos reais, isso aqui? Infelizmente não foi, felizmente não foi, na verdade, mas isso me deixou ainda mais impressionado com o livro, de tão bom que eu achei ele, tão bem escrito, a história tão bem bolada. Ah, e sim, esse livro aqui eu li em e-book, e eu preciso comprar a edição física para mim. E em primeiro lugar ficou 1984 de Orwell. Eu tenho esse livro aqui em edição física, eu fiz um vídeo de unboxing, depois eu fiz um vídeo de resenha do livro, eu mostrei ele novamente. E é um livro magnífico, muito bonito mesmo, digno de se estar na estante e digno da própria história em si. Só que ele não está aqui no momento porque eu emprestei para o meu amigo Wellington e ele está enrolando para ler esse livro. Mas 1984 tem que ser lido por toda pessoa de bem, praticamente, porque é muito bom mesmo. É uma história distópica, né, que conta um futuro do passado em que um governo totalitário assumiu o controle da população, e eles tratam a população, né, no cabresto. Então você não tem liberdade para expor a sua opinião, você não tem liberdade para ir contra o governo. Enfim, é uma situação que infelizmente retrata muito bem os dias atuais. Muita coisa do que foi retratado há 40 anos atrás está se tornando realidade no dia de hoje. Então, além da história ser muito boa, ele tem essa crítica social que vale de alerta para os dias atuais. Então, quando eu li o livro, eu fiquei muito impressionado com a veracidade da ficção. E é por isso que ele ficou em primeiro lugar. As Aventuras de Pi é muito bom também, mas 1984 todo mundo tem que ler. Bem, gente, por hoje é isso. Essa foi a minha lista de melhores e piores livros de 2020 que eu li. Eu espero que você também tenha uma lista dessa, porque você não compartilha aqui com a gente nos comentários desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos em uma próxima.